vocês já sabem, não podemos mais colocar a imagem do aluno no vídeo. Então, vocês infelizmente são coadjuvantes que não aparecem. Também acho, mas como esse espaço aqui não é meu, não é de vocês, é do Estado, no espaço do Estado eu não posso tomar posse da sua imagem. No meu espaço ou no seu eu posso. Bora. Terceiro trimestre, simbora. Bom. Yes. Tem alguém enrolado aí? Se tiver, me avisa, tá? Os caras enrolados são antidrama. Aí. Galera, fazer brincadeira comigo. Bora. Cadê o quadradinho? Cadê o quadradinho? Cadê o quadradinho? Aqui não tem quadradinho. Inferir, nada. Uma imagem. Inferir uma imagem. Espera aí. Essa imagem. Tá quebrando alguma coisa aí? Acho que eu vou usar essa imagem sempre nos meus slides de aula. Agora eu vou fazer um carro de aniversário. Inserir uma caixa de texto, né? Caixa de texto. Tá aqui, ok. Começa aqui. Tá faltando muita gente, né? Oi. Então, ponto da semana Sobre o trabalho que eu passei? No caso de você. Só um minutinho. Aí você faz, diminui o tamanho da fonte. Tá 2000, você vai botar no tamanho menor. Vou botar Kaoma 16. Oh, muito pequeno. Kaoma 15.
chamada. Pra ninguém dormir aí não. Se alguém com sono acorda desagradável. Vamos trabalhar. Posso ir? Nova Iguaçu, 31 de agosto de 2018. Colégio Estadual Maria Emília. Professor Edson Luiz, turma 2001. Notem a incrível semelhança. Abana. Vambora. Vou continuar falando de globalização, inclusive passando por blocos econômicos, que os blocos econômicos fazem parte do processo de globalização. Ajudam a bem caracterizar o processo de globalização. Tranquilo? Bora. Vem mais pra cá. Tchum. De novo. Afinal de contas, o que é globalização? Tarzan, Greenhard mandou no meio da selva, um outdoor da o que está escrito aqui, caramba? Cola. Um outdoor da cola. Dá uma viajada na maionese. Imagina uma criança. Ô filhão. Não é tu que está torto, não. É ele que está querendo dormir. Vou aí dar um despertador em você. No próprio número. Imagina a situação. Você teve um neném. Uma doce criança que não tem 3 meses de idade. Você está na selva, numa casa na árvore, lá, tranquilão, você civilizado, você acostumado com o estilo de vida europeu ou brasileiro, está lá na selva com seu filhão na árvore, aí você morre, o seu filho fica lá abandonado, aí vem um macaco e pega seu filho de poucos meses para criar. Gente, vocês acreditam que esse desgraçado desse serzinho vai sobreviver? Acredita? Você tem esse direito. Perguntinha. Vai no maldito Google e me diz quantos anos um gorila vive. Ninguém aí tem internet não? Vamos lá, eu quero saber quantos anos um gorila vive. Mais alguém tem internet além dele? Bom, quem tem, quem não tem, não dá pitaco não. Tem internet? Eu sei de uma coisa. O lobo ou o cão doméstico vive no máximo quantos anos? 15 anos. O ser humano vive quantos anos? O ser humano vive quantos anos? Até 100 anos. Vou pegar o lobo, que vive 15 anos, e o ser humano que vive 80 anos. O processo de maturação destas duas criaturas segue a mesma linha temporal. Pega um cachorro que acabou de nascer, pega o ser humano que acabou de nascer, junta os dois na mesma linha temporal, porque eles vão viver juntos, seguem o mesmo ritmo. Os organismos seguem o mesmo ritmo? Tranquilo. Continua filmando. Agora filma aqui o quadro. Pra cima. Para as crianças não aparecerem. Quando for assim, deixa na mão da Miriam e vem para a sala. Pode voltar. Pega o desgraçado do gorila com seus 35 a 40 anos de idade e pega o ser humano com seus 80 a 100 anos de idade. Beleza? Faz a linha do tempo os dois e coloca junto. O ciclo de maturação é o mesmo?
Embora com o gorila, já que o desgraçado vive 40 anos, a possibilidade de junção e de sobrevivência seja maior, tá certo? Imagina uma criança de alguns meses na selva, peladinho, tranquilo? Peladinho. Se ele está peladinho, ele vai ficar exposto a tudo da selva, ali no piso, o que tiver de micróbio ele vai estar exposto. Imagina que o desgraçado é europeu, branquinho europeu, ali exposto àquela natureza forte. Vocês acham que ele vai sobreviver? Pensa, ele não foi vacinado contra nada. Vocês acham que ele vai sobreviver? Se por acaso tiver um osso aqui, com um pedacinho de carne, e der bicho no osso, um pedacinho de carne, e o desgraçadozinho estiver perto, ele não vai ser contaminado, ele não vai mexer naquilo ali não? Ele não vai ter contato com aquele bichinho não? Aquilo ali não vai andar no corpinho dele? Imagina um ser humano numa caverna com lobos. O lobo leva um pedacinho da comida para a caverna, faz cocô, faz xixi ali por perto ou ali dentro, e o ser humano está ali dentro. Ele vai sobreviver? Mas extrapolando que ele sobreviveu, e ele conseguiu chegar aos 5 anos de idade. Na fase de 5 anos de idade, o ser humano já está sentando? Está sentando? Imagina o desgraçado tentando sentar que nem cachorro, tá? Ele pega e senta que nem cachorro. Opa, está pelado. O que vai ficar exposto à natureza? O serviço de emissão de material estranho. Correto? Não vai ficar exposto à natureza? No chão? Que ele sentou. E se ele sentar que nem cachorro é pior ainda, não? Aí é que ele não vai ser contaminado. Provavelmente ele não vai ter um ciclo de vida muito longo. Eu acho um tanto ou quanto complicado você supor que isso aqui não seja uma lenda, porque muita gente acha que o Tarzan existiu, queridos. Lenda, tá? Eu andei fazendo pesquisas sobre seres humanos criados na natureza por animais, e tudo que eu encontrei foram relatos, sim, de seres humanos criados, mas eles caíram nesse estado a partir de uma certa idade, 4, 5, 6 anos. Ninguém veio de bebê. Porque de bebê é difícil sobreviver. É muito difícil. Imagina, fala. Desculpa, mas eu tenho que destruir essa infância. É muito difícil sobreviver. Quem já viu o filme Amor Sem Fronteiras? Quem viu o filme Amor Sem Fronteiras? Quem viu o filme Amor Sem Fronteiras? No filme Amor Sem Fronteiras, nós vemos uma criança morrendo de miséria fisiológica. Você sabe o que é morrer de miséria fisiológica? Ninguém sabe o que é morrer de miséria fisiológica? É fome. É fome. É fome. O desgraçadozinho está deitado ali, encolhido, pele e osso, e uma estrangeira vê aquela situação que para os demais é normal, porque a criança perdeu o pai, perdeu a mãe, não tem ninguém que cuide, ficou largado na rua, ela vai lá e cuida dele. Quase que ela mata o desgraçado. Vocês ainda não tiveram a sorte, ou a pouca sorte, de ver uma pessoa nessa situação. Ele estava ainda vivo, mas tão abandonado e tão enfraquecido que ele já estava sendo comido pelos bichinhos. É isso aí. A maioria das pessoas não pensa nisso. Acha que, eu vou pegar e vou socorrer, vai dar tudo certo. Nada, bicho. Porque se você tiver ovos de mosca no seu olho, se ela já entrou no seu nariz e já botou ovos lá dentro, é complicado você sobreviver. E a maioria das pessoas pega uma criança dessa, dá um banho, enche de quê? Comida. Matou. Você vai matar a criança, ele não faz mais digestão. O aparelho digestório dele já parou de funcionar há muito tempo.
Ele está vivo porque o organismo ainda não falhou, ainda não faliu. O que você tem que fazer? Você tem que dar banho no cara. Você tem que catar. Você tem que dar banho no cara. Você tem que catar todos os bichinhos que estiverem no corpo dele. Fazer um imaginamento, inclusive interno, para ver se não há larvas lá dentro. E começar a entrar com soro fisiológico, lenta e gradualmente, senão você dá uma overdose de vitamina no cara e ele vai morrer. Tranquilo? Isso a maioria das pessoas não pensa, fica achando que quer pegar e encher o moleque de sopa que ele vai ficar fortão. Está arriscada essa criança daqui a alguns anos, por falta de certas vitaminas que o cérebro dele não recebeu, o organismo dele não recebeu, ter problemas. Tranquilo? Vamos embora. Podemos encontrar e perceber aspectos específicos da globalização na cultura, na economia, na política. Esse texto é de 1848. O tio Marx e o tio Engels, quando escreveram o Manifesto do Partido Comunista, publicado em 1848, fizeram essa formulação. Você pode perceber que são trechos. Vejam bem, isso aqui foi publicado em 1848, mas foi maturado muito antes. Tranquilo? Isso aqui foi pensado muito antes de 1848. É a própria globalização. A necessidade de mercados cada vez mais extensos para seus produtos impede a burguesia para todo o globo terrestre. Ela deve estabelecer-se em toda parte. Através da exploração do mercado mundial, a burguesia deu caráter cosmopolita à produção e ao consumo de todos os países. Jogou tudo em escala global. Em lugar das velhas necessidades que eram satisfeitas pela produção nacional, surgem necessidades novas que, para serem satisfeitas, exigem produtos das terras, dos climas mais distantes. Não importa se neva, o que ele tem lá para produzir vai ser incorporado ao nosso processo de produção das mercadorias. No lugar de um grupo antigo, autossuficiente e de isolamento local e nacional, com a indústria produzindo para o mercado nacional, desenvolve-se em todas as direções o intercâmbio, ele coloca universal, que eu vou corrigir, não é universal, é global. Por que não é universal? Porque nós não estamos lidando fora do planeta Terra, portanto é local. Uma global interdependência das nações. Globalização pura, formulada pelo tio Karl Marx em diversos trechos do livro chamado Manifesto do Partido Comunista de 1948. Tranquilo? Ele já formulou, ele já pensou isso bem antes de 1848. Publicou no livro em 1848. Gênio, não, estudioso. Ele olhou a sociedade capitalista com um olhar crítico, analisou a sociedade capitalista e percebeu as suas contradições, porque isso aqui é parte das contradições do sistema capitalista. Evolução da relação espaço-tempo no Atlântico Norte. Quando a gente fala que na globalização o espaço diminui de tamanho, a gente está falando disso aqui, porque acelera-se, porque aumenta a velocidade com que a informação, as mercadorias e as pessoas circulam. Em 1900, da Europa aos Estados Unidos, levávamos 7 dias. Em 1940, levávamos 4 dias. Em 1950, levávamos 18 horas de avião. Em 1900, 3 horas. E eu lhes pergunto, tem que seguir uma hora dessa bagaça aí, tá? Senão alguém vai deixar de ensinar. Eu lhes pergunto, e hoje, em quanto tempo você consegue chegar na América partindo da Europa? Com um veículo capaz de transpor esse limite no menor espaço de tempo possível. Pô, se já tem um avião que faz em 3 horas, você vai jogar 6?
3 horas. Vocês duvidam que em meia hora se faz isso? Imagina um veículo com velocidade de 1000 km por hora. Fala. Carregando a pessoa. Não, só quero deslocar. Aí no carro controlado remotamente. Coloca 10 pessoas no veículo. Coloca 10 pessoas no veículo com capacidade de deslocamento e aceleração o máximo possível, que eu quero que ele saia da Europa e chegue na América. Eu quero que ele faça isso em meia hora. É possível? É possível? É possível você usar um foguete para lançar uma nave fora da Terra? Por que não é possível você lançar um veículo que saia da Europa e vá até a América em menos de 1 hora, em 30 minutos? O negócio é a capacidade de propulsão. Se tiver isso, amigo, vai chegar. Não, com segurança, com segurança. Com segurança. Eu vi um filme que mostrava um avião a jato saindo de um porta-aviões e chegando em um porta-aviões. O cara liga o motor, acelera e vai. A capacidade de propulsão é maximizada. E quando ele chega, uma rede o recebe. Tranquilo? Não se esqueçam que a parada súbita mata, falou? O que é parada súbita? É quando você vem em movimento, qualquer que seja a sua velocidade, e para subitamente. Entendeu, Rafael? Não importa a sua velocidade. O que vai te matar é a... Não. O que vai te matar é a parada súbita. O que mata é a parada súbita. Tá vendo esse corpo aqui? Maximizando o nosso pensamento, eu vou lançá-lo daqui para o chão. Eu vou lançar. Mano, ó. Quando você tenta comer, tá legal. Ok, trocar de mão. Trocar de mão. Ô meu pai, não fica velho não, tá? Você vai fazer essas coisas. Eu vou lançar verticalmente esse objeto. O que vai acontecer quando ele chegar lá embaixo? Ele vai bater no chão. Fala, gente. Ele vai bater no chão? Vai bater no chão? A respeito da integridade física dele, o que vai acontecer com ele? Vai espatifar. Gente, por que ele espatifa, hein? Aliás, se ele cair assim, ele vai espatifar? Se ele cair... Vamos fazer o seguinte, 50 metros de altura, 50 metros. Ele vai espatifar assim? Ele vai espatifar assim? Ele vai espatifar assim? Ele vai espatifar de qualquer jeito? Por que ele espatifa? Isso, e da parada e da tendência preenchem os espaços. E a tendência continua. Considere isso aqui um corpo. Considere isso aqui um corpo. Caiu de 50 metros. Esse corpo tende a se colocar no solo de forma homogênea, heterogênea, diferenciada. Como é que ele vai se colocar no solo? De forma ninguém tem coragem? Homogênea, heterogênea. 50 metros de altitude. Está caindo. Eu jogo ele assim. Ele blum, chegou aqui. Por que ele espatifa?
Querido, a parte de cima tende a se encontrar com a parte de... Não é isso que acontece? Por isso que eles se espatifam. Entendeu a lógica? A gente em física não entende porque a gente não pensa logicamente. O cara vai te perguntar por que ele vai se espatifar, você vai falar da integridade do material. Não é integridade do material. É a parte de cima que tende a se encontrar com a parte de baixo por causa da parada súbita. Porque ele todo tende a ir para o ponto mais baixo. Aí, quando ele chega aqui, essa parte aqui de cima quer chegar aqui embaixo. Aí ela também força e ele quebra. Fácil, difícil ou razoável? Estou mentindo? Sou maluco? Encaixaçado? Ainda não. Vambora. Olha a figura onde fica mais do que evidente que na globalização o mundo encolhe. De 1500 a 1840, a melhor média de velocidade das carruagens dos barcos era de 16 km por hora. No período de 1850 a 1930, locomotivas a vapor alcançavam em média 100 km por hora. Barcos alcançavam 57. Atenção, a água tem uma densidade diferenciada, portanto, o deslocamento na água também se dá de forma diferenciada. Nos anos 50, avião a propulsão conseguiu velocidade de 480 a 640 km por hora. Transforma em metros por segundo, tá? Aí você vai entender por que a parte de trás quer encontrar com a parte da frente. Nos anos 60, jatos de passageiros com 800 a 1.100 km por hora. Gente, essa barreira aqui de 1.100 já foi ultrapassada há muito tempo. Provavelmente você tem hoje veículos com capacidade de propulsão de 2.000 km por hora. É muita velocidade? O cara vai fazer em meia hora rindo. O mundo diminuiu. Queridos, revolução técnico-científica. Técnica arcaica, ciência arcaica, produção arcaica, técnica moderna, ciência moderna, produção técnica avançada, ciência avançada, produção fácil, difícil ou razoável? Fácil, difícil ou razoável? Estou falando grego? Divisão internacional do trabalho. Origem, consolidação, clássica e pai-bola. Relação entre metrópolis e colônia mediada pelo sistema colonialista. Você está sentado no péssimo lugar. Colonialista. De um lado, as metrópoles em plena expansão marítima enviando seus manufaturados. Queridos, começa a Revolução Industrial aqui, tá? Mas isso aqui é basicamente manufaturado, que você encara quase que como um artesanato. Recebe da colônia metais preciosos, especiarias e escravos. Capitalismo industrial, financeiro, indo até a Segunda Guerra Mundial, processo de consolidação da divisão internacional do trabalho, relação entre metrópoles realizando a Revolução Industrial e colônias que são agora colônias de exploração. Revolução Industrial, colônia de exploração. Sem ser cruel, prosseguindo. Eles enviam produtos industrializados, recebem produtos primários, agrícolas, minerais e fósseis. Consolidação, a relação ainda é desigual, metrópole e colônia. Metrópole realizando a Revolução Industrial, colônia caracterizada como colônia de exploração, porque se fosse de povoamento seria completamente diferente. A colônia de povoamento tende a se tornar independente e produzir para concorrer com a metrópole. Divisão internacional clássica, capitalismo financeiro pós-Segunda Guerra Mundial, até o seu momento de consolidação. De um lado, países desenvolvidos que enviam para suas metrópoles os chamados países subdesenvolvidos não industrializados, produtos industrializados, capitais, investimentos e empréstimos, pouco, recebe produtos primários,
de origem agrícola, mineral e fóssil. Aqui, ó, petróleo, carvão, pá. Na nova, você já tem, de um lado, países desenvolvidos, de outro, países subdesenvolvidos, industrializados. Os países desenvolvidos, a mediação é feita pelo processo de globalização. Os países desenvolvidos enviam produtos industrializados, em geral, de tecnologia superior, capitais, empréstimos, investimentos produtivos e especulativos em tecnologia. Recebem produtos primários, alguns produtos industrializados, em geral, de tecnologia inferior, em geral, capitais, juros, royalties e lucros. E nós já temos uma novíssima divisão internacional do trabalho, onde o sistema acaba criando um grupo seleto de países capazes de enviar e produzir o suprassumo para um grupo de países capazes de produzir, no caso, produtos industrializados já com uma tecnologia melhor, e esse grupo de países também realiza uma ponte para outro grupo de países, recebendo os seus artigos com uma certa qualidade e enviando produtos, digamos, primários, agrícolas, minerais e fósseis. Essa relação, essa divisão internacional do trabalho aqui, você pode pegar, por exemplo, um país ou um grupo de países como Estados Unidos, Alemanha e Japão, e ver como é que eles estabelecem a relação com os mais diferentes países do mundo. Essa seria a novíssima. A novíssima, ela encara a relação em fluxos de país a país ou de blocos a blocos, mostrando que ela acontece assim e acontece do outro jeito também. Queridos, não há no mundo hoje isolados geográficos, mas em compensação você encontra grupo de pessoas com níveis de desenvolvimento completamente diferentes. Uma sociedade tribal que você acabou de encontrar. Os caras necessitam de automóveis? Hoje não, mas assim que eles perceberem a utilidade, eles vão querer, ou não vão? Aí você vai estabelecer com eles uma relação de troca. É disso que eu estou falando. É uma abordagem covarde, porque não vai considerar a real necessidade do ser humano. Ali na tribo, o espaço que ele gerencia é um espaço local. Ele precisa de automóvel? Não. Ele precisava continuar vivendo do jeito dele. Só que a escala de evolução do ser humano ela é muito lenta, né? Alguns grupos como o nosso realizam revoluções industriais e outros ainda estão ali, vivendo na tribo, na sua idadezinha da pedra polida, lascada e tal. Quando você entra com uma faca afiada numa tribo indígena nesse patamar de desenvolvimento, você joga um salto quantitativo e qualitativo na vida dele que ele não imaginava, porque ele corta tudo com aquela faca, até pensamento. Entrar com essa tecnologia, pelo amor de Deus, é uma pancada muito forte. Entra uma informação que ele é incapaz de processar. Aí ela entra da seguinte forma: é porque se não fosse, não seria. Ele não desenvolveu o raciocínio que vai perceber como é que aquilo funciona. Está pronto, está aí, você usa e acabou. Localização das 200 primeiras empresas multinacionais. Ó, isso aqui é Europa, Estados Unidos e Japão. Na Europa, olha aqui a Alemanha. Olha quantos a Alemanha tem, ó. Alemanha, Estados Unidos, Japão. Se você pegar Estados Unidos, Japão e Alemanha com a sua produção industrial e separar do resto da rapaziada, eles são donos do mundo. Eles são donos do mundo. A nossa sorte é que as empresas transnacionais estabeleceram relações de interdependência de tal forma umas com as outras que eles não podem fazer isso. Não podem mais fazer isso. Graças a Deus.
Lá. Ali, ó. Olha que lindo. Olha como é que os caras entram no processo de reconstrução do Iraque. Por exemplo, essa empresa aqui, cadê você? Essa empresa aqui, que empresa é essa? Reconhecem? Texaco. Essa empresa aqui, conhecem? McDonald's. Essa aqui, General Motors. E essa aqui, Coca-Cola. Os caras vão lá para que o Iraque faça uma revolução industrial? Não. Não vão. Eles vão lá para explorar os recursos que o Iraque tem. A instabilidade política que vive o Iraque hoje, ela é ótima para essas empresas. É ótima para essas empresas. A mão de obra é local, tá? A mão de obra é local. É ótima para essas empresas. O valor do salário é baixo, a exploração é intensa, e o que mais interessa a eles é o recurso natural. O que mais interessa é a exploração dos recursos naturais. Fast food acaba com a cultura local. Acaba com a cultura local. Beleza. Querido, você sabia que 97% das patentes de novos produtos são registradas por países ricos? 10% do dinheiro gasto em pesquisa de medicamentos é destinado a 90% dos problemas de saúde do mundo? Errei. 10 para 90. 10% do que se gasta em pesquisa para a solução de 90% dos problemas do mundo. 64% das exportações mundiais em 2002 foram Estados Unidos, Canadá, Europa Ocidental e Japão. Olha lá, Estados Unidos, Canadá, Europa Ocidental, a Europa capitalista, a Alemanha inclusive, e Japão. Medidas protecionistas dos países ricos, como os subsídios e sobretaxas, afetam diretamente as exportações dos países pobres. Olha a covardia, especialmente no setor agropecuário. Queridão, você vende arroz. Você vende arroz, cuja tonelada não passa de $200. E o cara ainda vai sobretaxar o teu arroz? Ele vai ficar muito mais caro. E você vai ter que produzir muito mais para poder vender esse mesmo arroz. Por isso que há algum tempo atrás dizia-se no Brasil, exportar é o que importa. O importante para nós era produzir o máximo, exportar o máximo, para poder equilibrar a balança comercial. Porque a nossa mercadoria tem baixo valor no mercado internacional, e se não vender muito dela, você não consegue equilibrar a sua balança comercial e continuar fazendo empréstimos. Tranquilo? O TIA e a ORI, que é o de resolver libertar a nossa economia dos capitais externos e usar os capitais internos, a coisa muda. Porque você já não vai precisar remeter lucro para o exterior. Mas eu te pergunto, esse candidato vai poder colocar a plataforma dele na rua? Não, ele é comunista, ele é bandido. É isso que as pessoas falam. Mas é isso que tem que ser feito. Deixa eu voltar aqui. 10% do dinheiro gasto em pesquisa de medicamentos para solucionar os 90% dos problemas do mundo. Não, cara. No mínimo 50%. Ou 100%. 100% para 100%. Você tem 100% de problemas. Gasta 100% de dinheiro nesses problemas. Sabe qual é o problema? É que esses países ricos não têm esses 100% de problemas. Eles têm exatamente 10% de problemas. Tranquilo? Então gasta-se para solucionar o problema deles. O resto do mundo se vira. E quando você percebe que algum país tem um mercado potencialmente grande para os produtos dessas economias desenvolvidas, você conspira até conseguir fazer o que estão fazendo aqui. A partir de 2019, mais de metade das bolsas de pesquisa vão ser extintas. E não demora muito, a outra metade vai ser extinta também. Você vai para a universidade pesquisar o quê? Não vai pesquisar nada, porque você não vai ter verba para fazer pesquisa.
Se você for pesquisar alguma coisa, você vai pesquisar qualquer coisa que seja do interesse dessas grandes empresas, e a informação que você produzir vai ser imediatamente enviada para eles, para proveito deles lá, e aí eles vão te pagar alguma coisa por aqui. Isso se não te convidarem para ir para lá. Aí o cara, pô, eu vou para os Estados Unidos, vou me dar bem. Ele vai se dar bem, o resto do mundo vai se danar todinho. É assim que a banda toca. Dinheiro em alta velocidade, nós já falamos do capital especulativo. Enquanto isso, no Iraque, soldado americano, ex-pentapólio super equipado, e o suposto terrorista árabe chegando. Queridos, essa ideia não nasceu aqui. Ela foi ensinada a eles por esses caras. Não se deixe enganar. Isso foi ensinado a eles pelos americanos. Da mesma forma que o indígena americano não tinha o hábito de retirar o escalpo de ninguém. Ele aprendeu e passou a praticar como retribuição ao que se praticava contra as suas tribos. Ok? Blocos econômicos. Nós temos... Os blocos econômicos vêm a ser uma forma que os países, que as economias desses países encontraram para melhorar que esses caras encontraram para, se juntando em um bloco econômico, serem mais fortes, economicamente falando. Fatores da integração: a cooperação, o estabelecimento de zonas preferenciais que vão levar às zonas de livre comércio, e a integração passa-se das zonas de livre comércio para a União Aduaneira, para o mercado comum, para a União Econômica. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Imaginem vocês, o Brasil vivendo um estágio de união econômica com todos os países da América do Sul. Queridos, quem vai ganhar dinheiro com isso não é o governo federal não, tá? São as empresas que operam no nosso território. Nós não estamos ainda nesse estágio aqui, porque para as empresas que estão aqui, cuja sede é lá fora, isso não é tão interessante assim. Para os governos seria muito interessante, porque você poderia formular uma política de defesa territorial comum, uma política de combate ao crime comum, uma política de prevenção a doenças comum, investimento em pesquisa, em educação, em atendimento médico-sanitário comum, para os países do bloco como um todo, de uma tacada só, e destinar as verbas. Seria muito melhor do que da forma que está. Que o Brasil, digamos assim, investe 10%, o Chile investe 5%, o outro investe 10%, de acordo com o seu PIB, de acordo com a sua produção de riqueza. Então, certamente, alguns investem mais e outros investem menos. É claro, alguns precisam que se invista mais e outros precisam que se invista menos, mas todos precisam que se invista em pesquisa de educação, saúde, segurança, coisa e tal. Foca lá. Estágios de integração. Põe área de livre comércio, união alfandegária, mercado comum e união econômica. Observa cá embaixo, ó. Eliminação de tarifas de cotas, sistema de tarifas de cotas comuns, eliminação de restrição à movimentação de fatores, harmonização e unificação de políticas e instituições econômicas. Isso aqui é a liberação geral. Isso aqui significa praticamente formação de uma nova nacionalidade, porque a economia está tão integrada que eles só precisam falar o mesmo idioma, porque eles já têm uma mesma moeda, só precisam falar o mesmo idioma. Precisam, mas não são obrigados, porque
o fator de desestabilização disso aqui é a cultura local. A cultura local, ó meu pai, ela pode desestabilizar a bagaça toda. Alguém sabe informar as horas? 9h50, a aula acaba 10 e... Então vou avançar. Mercosul. O que o Brasil ganhou com o Mercosul? Crescimento dos negócios do Brasil com os países do bloco econômico. Exportação para o Mercosul em bilhões de dólares. Em 1990 era 1, em 2000 passou a 6. Imagina agora, né? O problema é que nós temos uma crise econômica aqui permeando as relações entre os países do bloco. Participação do Mercosul no comércio exterior brasileiro dobrou e o comércio total entre o Brasil e os países do mundo, do Mercosul, cresceu 260%, enquanto que com o resto do mundo apenas 80%. Isso porque nós precisamos muito mais negociar com os nossos vizinhos do que com o resto do mundo, o que para nós é uma vantagem. Amigo, arruma primeiro a sua casa, depois você vai se meter na casa dos outros. Fortalece o Mercosul, por exemplo. Mercosul. O Mercosul vai fazer alguma coisa com o americano. Alca, pelo amor de Deus. Qualquer negociação que você faça com o americano, você fatalmente vai extinguir empresas brasileiras, ou que estejam no território brasileiro, senta direito, bota o pé no chão, para permitir que as empresas americanas tomem conta de vez do mercado, ao passo que com a Europa e com a Ásia não é assim. Com a China é mais diferente ainda. Mas a China é comunista. Vocês assistem muitas séries, né? Alguém aqui já assistiu uma série chamada Secret City? Cidade Secreta? Tem na Netflix? Não sei. Eu sei que é uma série maravilhosa para você conhecer os meandros das relações políticas que se estabelecem entre os países. Como é que os caras jogam? Cadê a de chamada? Tá lá no fundo? Tá? Fica contigo aí, minha preta. Blocos econômicos. A União Europeia nasceu da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. O Benelux, na verdade, foi o primeiro embrião desse processo, mas a Comunidade Econômica do Carvão e do Aço foi um passo importante para se chegar à União Europeia. Desde a Constituição da Comunidade Econômica Europeia, o bloco foi adquirindo novos membros até o Tratado de Maastricht, na Holanda, em 1991, que estabeleceu o ano de 1993 para a formalização da União Europeia como um bloco com União Econômica e Monetária, fixando uma data para a implantação de uma moeda única. Em 92, caíram as barreiras alfandegárias dentro do bloco. Em 2000, entra em circulação o euro em 12 países. Em 2004, entram 10 novos membros da Europa Oriental, conforme o mapa a seguir. Mapa a seguir. Lindo. Mas nós temos um problema. Eu não sei por que cargas d'água a Inglaterra quebrou a unidade do bloco completamente. Ela resolveu sair do bloco e com isso ela retira a sua economia, que tinha raízes, ou que tem raízes com todos esses países, desse processo. Ela vai reificar a sua própria economia, a sua própria moeda, a sua própria isso, a sua própria aquilo. Ela detona com esse processo de integração. Na verdade, eu acredito que ela detona porque estes países ricos aqui, que primeiro realizaram investimento em Portugal e Espanha, acabam tendo que realizar investimento
nestes outros países aqui. E alguns políticos consideram mais importante ganhar com a crise do que com a estabilidade. Eu fico imaginando o seguinte: para cá é a Rússia. A Rússia tem uma população de pelo menos 200 milhões de russos. Imagina uma diáspora de 50% da população russa. Ó, esses caras conseguiram. Esses caras conseguiram gerar uma crise econômica no resto do mundo. Especificamente no resto da Europa, porque eles querem concentrar investimentos no seu território, que já é rico e desenvolvido, querem aumentar a concentração, querem ser mais ricos, eles querem investir menos nesses daqui, nesses daqui e nesses daqui. E aí acontece uma crise mais forte e os russos ficam sem pai nem mãe, perdidos na neve. E os caras entram em diáspora. Pelo menos 100 milhões de desesperados russos saindo da Rússia, cara, para cá, para essas ilhas de prosperidade, para essas ilhas de felicidade. A economia desse bloco aqui, então, vai ter que investir na marra, na sustentação desses caras. Vamos fazer um paralelo? Estado do Rio de Janeiro, centro-sul do Rio de Janeiro, crise. Se você continuar retirando investimento social, você vai criar um quadro de instabilidade social tal que canhão não vai conseguir resolver o problema. De que lugar que eu estou falando? Eu estou falando das comunidades. Se você continuar criando quadro de instabilidade econômica, a instabilidade política e social tende a se agravar. Este agravamento pode conduzir aquele espaço marginalizado a uma atitude mais radical. Eles vão necessariamente buscar a sobrevivência deles. Ninguém ali vai concordar em não sobreviver. Ninguém ali vai concordar em pagar o preço da crise. E aí você vai ter um caos social no Rio de Janeiro. Oh, meu Deus. Bora. O NAFTA, o acordo de comércio entre Estados Unidos, Canadá e México. Cara, o México é o primo pobre. O Canadá é o primo rico. O americano é o rico. É uma relação covarde. É uma relação covarde. Estas duas economias ricas recusam-se a investir nessa economia pobre. Se eles formassem um único país e destinassem investimentos para tornar esse lugar aqui mais estável economicamente, pelo fato de ser já um território unificado, nada nem ninguém seguraria a América do Norte. Nada seguraria. Porque toda sorte de recursos naturais você encontra no território deles. Mão de obra você encontra no território deles. As melhores universidades estão ali. O que esses caras estão esperando? É que esse aqui tem uma mania de grandeza e de ser patrão do mundo fantástica. O americano tem recursos naturais no seu território de tal quantidade e com tal qualidade que ele não precisa ir lá no Oriente Médio recolher o recurso natural do Oriente Médio.
mas ele está fazendo do recurso natural do seu território reserva. Porque ele pensa e sabe que um dia esse recurso pode se esgotar. Salto. Li uma matéria no jornal ontem, em algum jornal, falando da corrida espacial em direção à Lua. Atrás de quem? Minérios. A Dinamarca concentra algumas empresas que já estão pensando em retirar minérios da Lua e trazer para a Terra. É vantajoso? Não tem ninguém na Lua para reclamar. Pode fazer buraco à vontade. A problemática é o balanço gravitacional, que você vai retirar massa do nosso satélite e vai trazer para o nosso planeta, desequilibrando. Porque quando os caras encontrarem, por exemplo, um minério raro de grande valor industrial, você tem a menor dúvida de que eles vão lá e vão arrancar tudo e vão trazer para cá, desequilibrando completamente? Só Deus. Só Deus. Beleza. Encontrou esse minério na Lua, começou a explorar, começou a ganhar dinheiro. Você acha que eles vão parar na Lua? Você acha que eles vão parar na Lua? Não. Vão enviar para outros planetas e vão continuar a busca por minérios. Achou? Se achar, meu velho, vem cá, uma boa ideia seria colonizar lá, tá? Seria industrializar lá. Porque se trouxer para cá, aumenta ou diminui o desequilíbrio? Estabiliza ou desestabiliza? Estabiliza. Cuidado com o que os caras estão fazendo de mundo para vocês, tá? Acordo de livre comércio da América do Norte surge graças aos esforços dos Estados Unidos como forma de fazer frente ao poder da União Europeia. A União, entretanto, não é tão ambiciosa como a dos europeus, porque trata apenas de uma zona de livre comércio sem pretensões de estabelecer uma moeda única ou permitir a livre circulação de pessoas. Esse apego à sua territorialidade e esse preconceito com o povo mexicano é que impede a unidade territorial disso aqui, que poderia ser uma potência, uma coisa monstruosa, poderio sem precedente, porque todos os recursos naturais você encontra nesse território, além do que você encontra no Alasca. Meu Deus, só o Pai. Queridos e queridas, a aula de hoje acabou. 1, 2, 3, pimba.